Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, né, Kel? Graça e paz. Estamos aqui para mais um quadro Coisas de Casal, né? Verdade. E graças a Deus, Kel, que tem surtido um efeito grande, né? A gente não esperava, né, um feedback tão bom, né? As pessoas perguntam quando é que vai ter o outro, então a gente agora se animou. Estamos aguardando. É tanto que por conta do quadro Coisas de Casal, Kel, nós publicávamos toda quarta-feira, mas agora é terças e sextas nós publicamos sempre um vídeo novo, né? Porque nós temos hinos antigos, temos testemunhos, reflexão da palavra e coisas de casal, né, Kel? Então, para ficar melhor, para você estar bem antenado aí, sempre toda terça e toda sexta tem vídeo novo, né? Exatamente. Fica ligado. E hoje, Kel, vamos falar de um assunto legal. Dando continuidade aí, né? Justamente, falamos no vídeo passado sobre amizade, né? Que começa lá no namoro, no noivado. E agora nós vamos falar no casamento, né? Que dá uma sequência. Exatamente. Então, que Deus vos abençoe. E se você já tem nos seguido, continue aí deixando o seu like, seu comentário, tá certo? E se gostar e não se inscreveu, se inscreve. O casamento, para nós começarmos, né, Kel? Foi instituído por Deus. Lá no princípio, quando Deus criou o mundo, né? Quando Deus criou o mundo e ele viu, criou o mar, criou a terra, criou tudo que no mundo há, e ele viu que precisava de alguém para cuidar de tudo isso. Então ele criou o homem. Mas quando ele criou o homem, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Isso está lá no início da Bíblia, no Gênesis, né? Que é no livro de Gênesis. Então, ele criou a mulher da costela do homem, né? Exatamente. Para que o homem não estivesse só. E ali, naquele momento, quando Deus criou o homem e tirou do seu lado, da sua costela, uma mulher, ele instituiu o casamento no qual nós estamos falando hoje, né, Kel? Exatamente. E aí ele criou uma mulher para ser o quê? Ajudadora, né? Que é o que a nossa função, né? Nos deu direitos, mas também nos deu deveres, né, Levi? Assim como o homem também tem seus direitos e deveres. E deveres, né? O homem, por exemplo, Deus criou para ele ser o provedor, né, Kel? Exatamente. Para ele trabalhar, para ele correr atrás do alimento, né, para a sua família, para ele pagar as contas, né? Provedor. Né? Para ele amar a mulher, para ele respeitar, não é? Amar como Cristo amou a igreja. Olha que responsabilidade. Eu acho isso muito pesado, Levi. Eu acho extremamente pesado. Foi Deus que deu e com certeza Ele nos dá a condição ao homem, mas eu acho pesado. Amar como Cristo amou a igreja. Veja que Cristo se entregou, deu a vida pela igreja, né? Então, assim, pelo homem e a igreja, né? Deus deu a vida pela humanidade. Mas ama a igreja e amar, eu acho algo bem pesado. Então ele deixou essa responsabilidade, o homem cuidar e amar da mulher, né? A mulher como Deus amou. Agora, por outro lado, a gente tem algo que foi lá, né? A culpa foi de Eva. Nós temos que ser submissas aos nossos maridos. E eu vejo, Levi, que muitas vezes quando a gente fala sobre isso em algum lugar que a gente tem a oportunidade de falar, e que quando eu falo em submissão, eu vejo que os olhares, né, principalmente das jovens, das moças, é um olhar de reprovação, né? Porque hoje ninguém quer ser submisso. Ninguém quer ser submisso. Aí eu casar para ser submissa, não sou eu quem estou inventando, não. A Bíblia diz, e você sabe, a Bíblia diz que mulheres sejais submissas aos vossos maridos em amor. Justamente, é isso que eu ia dizer. Submissa em amor. Ser submissa não é dizer que ela vai ser pisada, que ela vai baixar a cabeça, que ela vai concordar com tudo. Não, ela pode discordar, ela pode opinar, ela pode sugerir, né? Mas sempre ajudando, né, Luiz? Sempre ajudando. Sempre em forma de ajudar. É porque aquela coisa que nem sempre o homem, às vezes, ele está no caminho certo, né, de fazer algo. Muitas vezes ele perde o rumo e precisa de alguém, né? Às vezes, quando o homem está na direção de Deus, ele faz a coisa correta, mas às vezes, mesmo na direção de Deus, ele quer puxar para o lado esquerdo ou para o lado direito, né? E a mulher está ali como uma ajudadora, né? Porque, na verdade, a mulher, ela tem uma função fantástica. Ela é a coluna dessa casa, né? Em oração, em ajuda, monitorando aquilo que está errado, ajudando ao seu marido, né? E o casamento precisa ser assim.
né? A gente, se não for dessa forma, e talvez você que esteja nos ouvindo, talvez esteja realmente concordando conosco. Se a coisa não funcionar, se ambos não estiverem remando para o mesmo lado, né? Do mesmo barco, do mesmo lado, destino. fica, o barco fica ali só, né, rodando no mesmo lugar e vai a pique, né? Ele vai afundar. Então é isso que a gente precisa, de estar em comum acordo, né? Justamente, e quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou, e ele mesmo falou, ele se refere lá em Gênesis e em vários outros trechos da Bíblia, que o homem com a mulher, eles ambos passam a ser uma só carne. Uma só carne, né? E quando é uma só carne, é um só corpo, é um só espírito. Exatamente. A união, eu até anotei alguma coisa aqui para a gente não passar, a união de homem com a mulher se torna uma só carne, né? Uma só carne. É por isso que é tão sério o casamento, porque é uma união que a gente envolve muita coisa aí, né? E os filhos, que a gente está aqui falando sobre casamento, quando esse casal ele vive numa só carne, ele vive num só espírito, no mesmo, aí a coisa funciona, né? Outra coisa importante, duas pessoas com os mesmos propósitos, princípios e valores. É por isso que é tão importante a gente saber com quem vai casar e como está fazendo a coisa, porque você precisa ter o mesmo pensamento. Vejam, são duas pessoas de lares completamente diferentes, né? Eu fui criada lá no Rio de Janeiro, o Levi aqui, por duas pessoas diferentes. E a gente, quando casou, a gente precisou ter os nossos filtros para saber o que é que ia dar certo no nosso lar. Porque o que dava certo no lar de Levi, muitas coisas não deram certo para a nossa casa. A mesma coisa, então nós precisamos cortar as arestas para deixar a coisa fluir como nós dois queríamos. Aí veio Rebeca, né, nossa filha. Aí nós criamos, mas Rebeca já casou e teve que fazer os filtros dela. E assim a gente vai caminhando para poder a coisa funcionar. Interessante, né? Deus criou o homem e a mulher, uniu os dois, fez o casamento. Eu vim de um casamento, né, do meu pai e da minha mãe. Raquel veio de um casamento do pai e da mãe dela. Nós já formamos também uma outra pessoa, né? Que também já casou-se, já tem sua família. Então, por isso que Deus criou o homem e a mulher, porque foi para amar um ao outro, para respeitar, mas também para procriar, né? Exatamente. Para multiplicar. Multiplicar, né? A terra. Interessante isso. Encher, né, a terra. Um compromisso, a gente tem que ter o compromisso de um para com o outro, né? Para com Deus e as testemunhas, né? As nossas testemunhas do nosso casamento, e não só aqueles que estavam ali para ser, mas as pessoas que estiveram no nosso casamento, por exemplo, nos veem hoje e elas são testemunhas do compromisso que nós fizemos há 32 anos. Foi um pacto que nós fizemos, né? De estarmos lado a lado, um do outro, na doença, na alegria, em qualquer dificuldade. Quando um cai, o outro tem que levantar, né? Ajudar. Isso é muito sério, por isso a mulher tem esse nome de ajudadora, né? O cumprimento do dever de ambos. Nós temos compromissos. O problema é esse, é que muitas vezes as pessoas casam achando que a vida é um mar de rosas. E não é. Por mais que o seu casamento seja uma bênção, vai haver momentos em que vai faltar o alimento, a parte financeira ela pode ser afetada, vai chegar a doença, e nesse momento entra o meu compromisso com o Levi, de estar com ele lado a lado, de não abandoná-lo em qualquer motivo, mesmo que seja um negócio mal feito, em que o marido fez, a mulher não concordou, mas por ser submissa ela aceita, e se ele errar, se ele cair, ela não dizer assim, eu não disse, bem feito. Essa é a pior frase que uma mulher pode dizer a um homem. É a pior frase. Mas se ela disser, estamos juntos, você caiu, eu caí com você, você errou, levantar. Vamos consertar. Exatamente. Né? Porque é aquela coisa, que como você falou aí, tem que andar lado a lado. A vida, o casamento, a vida em si não é só alegria, tem momento de tristeza. Tem dias que eu amanheço triste, tem dia que Raquel amanhece triste também. Nós falamos aqui no primeiro que nós falamos, o nosso pastor Eliseu sempre diz, tem dia que a gente amanhece com os pés para trás, né? Mas você tem que superar tudo isso. No dia que a Raquel está mais tristezinha, eu tenho que compreender, eu tenho que dar um beijo nela, eu tenho que abraçar. Da mesma forma ela está comigo, né? O ombro amigo. E ali a gente vai e termina o dia já diferente, né? É verdade, porque
porque isso é natural. Nós somos seres únicos, né? Eu sou casada com o Levi, mas eu tenho os meus sentimentos, as minhas preocupações, minha luta interna, minha luta espiritual, né? Eu tenho uma luta, Levi tem a dele, e que está lutando todos os dias e pedindo a Deus a misericórdia. A gente luta muitas vezes contra nós mesmos, com nossos pensamentos, e um monte de coisa que você entende, porque você é humano como nós. Então, é por isso que a gente precisa saber com quem vai se casar, para que antes do casamento você possa conversar, né? Usar esse tempo de namoro e de noivado para conversar, ver o que realmente o outro quer, se bate exatamente com o que você deseja, porque se não for assim, aí quando os filhos chegam é um desastre, não é? Então, nós falamos sobre casamento, né? Que é o tempo já é chegado, para não ficar muito longo o vídeo, nós teremos outros aí e vamos falar em muitos outros assuntos, mas o casamento é muito sério. Mas acho que a gente até de repente até pode voltar a esse assunto, porque é muito sério. Também. Alguns jovens nos interpelaram com isso, né? E de repente a gente está ajudando alguém que está aí precisando ouvir essa palavra, né? Então aproveita o casamento, o noivado, o namoro aí, namoro e noivado, para dialogar, para saber exatamente o que é que a outra pessoa quer, são os mesmos princípios que ela tem, as mesmas vontades. No vídeo passado nós falamos sobre amizade, né? Que a amizade vem do namoro, vem do noivado, falamos em casamento. Vamos dar uma estudada aí, se precisar a gente repete, sim, né? Sim. Repete não, acrescenta, acrescenta. Sobre casamento, e depois entraremos em outros assuntos, tá certo? Então que Deus vos abençoe, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, visita lá as nossas redes sociais, né? Levi Revoredo, no Instagram, Facebook e no YouTube. Levi Revoredo, vai lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se não se inscreveu, se inscreve lá. E nós estamos aí toda terça e sexta com vídeo novo. Então, agora um beijo. Que Deus vos abençoe. E não esqueça, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe.